oração. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, em Tua presença, em oração, e agradecemos ao Senhor pelo dia, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para cultuá-lo, adorá-lo, buscá-lo, ouvi-lo, aprender com o Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor e da Sua direção, da Sua palavra, que para nós é luz, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Nós entendemos, meu Pai, que somente andando à luz da Sua palavra é que viveremos uma vida vitoriosa, plena, bem-sucedida. Do contrário, meu Deus, seremos frustrados, infelizes e dominados pelas trevas. Então o Senhor nos guarda, meu Deus, de sermos escravizados pelo diabo por falta do conhecimento, por falta de visão, por falta, meu Deus, de retermos em nosso coração a Tua palavra, porque quando não é a palavra que nos dirige, que governa as nossas vidas, o diabo, através das suas mentiras, das mentiras que ele nos conta através de pensamentos, sentimentos, é que passa a nos governar. Então eu peço essa sensibilidade à Tua voz, essa disposição para ouvir, acatar e, acima de tudo, praticar, seguir cada direção que o Senhor tem nos dado. Eu peço agora que assuma o controle e a direção desse culto, que fale aos nossos corações, que nos dê mente para entender, coração para receber tudo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos sair bem melhores dessa reunião. Perdoa, Senhor, nossos erros e falhas, cada palavra, pensamento, sentimento, atitude que o entristeceu, que desagradou o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, nos lava com Teu sangue, passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, nos lava, Senhor, nos purifica com Teu sangue, que nada impeça a Tua presença aqui. Eu consagro tudo ao Senhor, entrego tudo nas Tuas mãos agora e tomo posse de um culto, um trabalho poderoso, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Ligadas as nossas vitórias, pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga: eu creio nisso. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Aqui em Marcos capítulo 10, versículo 51, diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, diga comigo: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Bartimeu, que era cego e mendigo, quando ouviu essa pergunta feita por Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Pediu visão. Poderia ter pedido outra coisa, mas disse: eu quero ver. Me ajuda a ver. Me mostra o que eu não estou vendo. Abre os meus olhos, ilumina os olhos do meu entendimento. Me dá discernimento, porque nós já falamos que todo problema é um problema de sabedoria.
Ou seja, falta de sabedoria, falta de visão, falta de discernimento. Todas as palavras que Deus nos deu essa semana vieram nessa mesma linha, trazendo essa mesma essência. O quanto nós precisamos de visão, de discernimento. No domingo, quem esteve aqui vai lembrar que Jesus disse aos religiosos, aos mestres da lei, aqueles, que achavam que sabiam tudo, mas que Jesus deixou claro, bem claro, o quanto eram cegos e não viam nada, absolutamente nada, porque Jesus disse a eles: vocês têm à frente de vocês quem é maior que Salomão, quem é maior que Jonas, e vocês não estão vendo. Quer dizer, estão vendo, mas não estão vendo. É aquela profecia de Isaías, que ele cita, o Senhor cita na parábola do semeador. Falando também com os religiosos, que apesar de estarem vendo, não viam, ouvindo, não ouviam. E se isso não fosse uma verdade, o que aconteceria? Eles se converteriam, aceitariam a sua mensagem, se converteriam e seriam salvos. Se não fosse assim, ele disse, se isso não fosse fato, ou seja, se vocês não fossem cegos, vocês já estariam vendo, ouvindo, recebendo, crendo, se convertendo, e eu já os teria curado. Vocês também já estariam desfrutando do reino de Deus, que o Senhor veio para trazer o reino de Deus. O Senhor chegou trazendo o reino de Deus. Mas a incredulidade deles os tornou tão cegos que diante de tantos sinais, provas, evidências, lá estavam eles pedindo mais um sinal. Senhor, nos dê um sinal. E o Senhor disse: nenhum sinal lhes será dado. Vocês não precisam de sinais. Se tudo que vocês já viram, ouviram, não foi o bastante, nenhum sinal mais vai ser dado. A não ser o sinal de Jonas, que é a pregação da palavra. Se a palavra não for bastante, se o que vocês estão ouvindo não é bastante, depois disso, somente a minha morte e a minha ressurreição, porque nada mais será feito. A verdade é que eles não estavam abertos. E quando uma pessoa não está aberta, você pode falar. Tem uma passagem que o Paulo ficou ali quase que o dia inteiro discutindo, falando de forma convincente, apresentando argumentos convincentes acerca de Jesus, mas com quem ele debatia, não havia abertura, não estavam abertos. E Paulo era um sujeito culto, inteligente. Se tem alguém com bons argumentos para convencer alguém acerca de Jesus, na época era Paulo, porque ele já tinha conhecido do outro lado, ele era um perseguidor. Então ele conseguia quebrar todos os argumentos contra Jesus, porque ele pertenceu ao outro lado, mas após o seu encontro com Jesus, deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido, e defender como ninguém o Evangelho. Mas é isso, quando uma pessoa não está aberta, os melhores argumentos não farão a diferença alguma.
ela vai, mesmo tendo sinais, evidências, provas, bons argumentos, rebater, negar a verdade a todo custo. Então, a nossa oração diária tem que ser essa: Senhor, abre os meus olhos, me dá visão, me dá entendimento. Porque, por conta da incredulidade, eles viram, eles presenciaram muitas coisas, muitos milagres, ouviram muitas verdades profundas, mas não creram, não receberam, não absorveram, perderam a oportunidade. Porque o que Jesus fez na vida de tantos, o que Jesus fez na vida de prostitutas, o que Ele fez na vida de publicanos, aquelas pessoas que eles menosprezavam, né? Aquelas pessoas que para eles era a escória da sociedade. Jesus disse: essas pessoas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque elas estão vendo o que vocês estão vendo, estão recebendo, estão se abrindo para aquilo que vocês permanecem por conta da incredulidade fechados. Então essas pessoas estão passando na frente de vocês, que acham que sabem tudo, né, que se gabam do seu conhecimento, da letra da lei, mas a verdade é que estão ficando para trás. Estão ficando para trás. Em 2 Coríntios 4,4 diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em outra tradução, cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele não quer que você veja a luz da glória de Deus. Ele não quer que você participe de tudo aquilo que, pelo sacrifício de Jesus, já é seu. Que você desfrute de tudo aquilo que já lhe foi dado. E a maneira como ele faz isso é semeando a semente da incredulidade. Porque o incrédulo, ele está diante, como os religiosos estavam diante da salvação, da cura, da libertação, que era Jesus. Jesus é sinônimo de tudo isso. Salvação, cura, libertação, prosperidade, mudança de vida. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram. Rejeitaram Jesus. Negaram Jesus. E isso é muito fácil, é muito comum isso acontecer. As pessoas rejeitarem, se fecharem para aquilo que significa a salvação, a cura, a libertação, a mudança da vida dela. O Evangelho, como nós falamos no domingo também, é tão simples, que de tão simples, por conta da incredulidade, muitos rejeitam, desprezam, ignoram, né? Na cabeça dos incrédulos, parece, né? Na verdade não parece, não é suficiente. Por exemplo, Mateus 6,33, está lá: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Quer dizer, tudo se resolve, tudo é mudado, todas as demais áreas da minha vida são endireitadas a partir do cumprimento desse princípio, que aí está um princípio bíblico, da prioridade, da lei das primícias. Primeiro Deus, primeiro seu reino, primeiro a justiça. Eu busco o reino de Deus, eu busco a justiça, eu busco pela minha vida espiritual, eu busco e foco nas coisas espirituais, eu busco o intangível,
e aí eu passo a ter o tangível, as demais coisas são acrescentadas. É um princípio bíblico. É uma direção simples, mas que muitos não seguem, exatamente por parecer insuficiente. É muito simples. Minha vida vai ser abençoada. Todas as áreas da minha vida serão beneficiadas se eu colocar Deus em primeiro lugar. Tem gente que quando chega na igreja está tão cheio de problemas, que se é dito a ela, busque a Deus, priorize a Deus, e tudo isso vai ser mudado, ela não sai satisfeita, ela sai insatisfeita, ela sai pensando que o que foi oferecido a ela, o que foi dado a ela, não é o bastante, não vai resolver o problema dela, mas resolve. Resolve. Se a Bíblia está dizendo que resolve, resolve. Né? O ser humano que complica, o ser humano que é complicado como Naamã, né? Que foi lá, imaginou 1000 coisas, não, eu vou chegar lá, o homem de Deus vai me receber num tapete vermelho, vai impor as mãos sobre mim, vai invocar o seu Deus, vai me curar, imaginou tanta coisa, e ele só recebeu uma direção do homem de Deus, dita pelo servo dele, quer dizer, ele nem teve contato ali inicialmente, a princípio, com Eliseu, mas recebeu o que precisava. E a direção foi tão simples: dê 7 mergulhos no Rio Jordão. Mergulha 7 vezes. Vai, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Quer dizer, o que ele recebeu foi totalmente diferente do que ele tinha na sua cabeça, do que ele pensou que seria necessário para que ele fosse curado. Então ele criou um sistema, ele criou algo na cabeça dele, para ele resolveria. Se aquilo acontecesse, se ele recebesse tudo aquilo que ele imaginou, então ele seria curado. Mas nada do que ele imaginou ele recebeu. Na verdade, era bem mais simples do que ele imaginava. Mas de ser tão simples, ele questionou. Ele disse, mas os rios, tem rios melhores do que este? Se é para mergulhar, né? Eu vou mergulhar num rio mais limpo. Tem rios melhores do que esse? Então ele questionou, ele duvidou, não fazia sentido, mas assim, era algo simples que estava ao alcance dele. Mas na cabeça, na visão dele, de tão simples, não ia funcionar. Então ele rejeitou, ele até falou mal do Rio Jordão. Ele rejeitou a direção que ele recebeu. Já estava voltando para sua casa, para seu país, para a Síria, leproso, quando o servo dele disse, meu pai, se o homem de Deus tivesse dito a você, né, alguma coisa, meu pai, se o profeta ele tivesse pedido alguma coisa difícil, quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Apenas, quer dizer, é simples. É simples, a complicação está na sua cabeça. Apenas, quer dizer, é simples, é fácil, está ao seu alcance, não vai te exigir muito. Não é uma coisa de outro mundo, só perde tempo. Então, quantos que por conta da incredulidade podem
dar uma guinada, podem mudar radicalmente a sua vida, a sua realidade. Então, o evangelho é simples, mas a incredulidade cega. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem gente que por incredulidade não tem vivido mais. Porque o que é apresentado não é complicado. O que é dito, o que Deus nos pede, não é difícil, não é complicado, não está além do nosso alcance. Mas por não crermos, desprezamos. Por não crermos, consideramos aquilo insuficiente. E aí onde eu vou em busca de algo a mais. E muitas vezes aquilo que eu não preciso. Quantas pessoas que estão tentando resolver os seus problemas, buscando tantas coisas, buscando em tantas fontes, em tantos lugares, de tantas maneiras. É engraçado quando nós vemos pessoas recorrendo ao homem, recorrendo aos recursos naturais, sendo que ela tem o que ela precisa à mão, ela tem a palavra, ela tem a fé, ela tem o nome de Jesus. Não que você não possa ir, mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso, ao recorrer a uma outra fonte, uma fonte natural, eu posso estar desprezando Deus, a sua palavra. Eu posso estar rejeitando algo que só parece menor. Pode até parecer menor, mas não é menor. É tudo que eu preciso. É o que funciona. De onde vem toda a sabedoria, todo conhecimento? Vem de Deus. Mas não é incomum ver cristãos dando mais crédito a um homem criado por Deus, que tudo que tem recebeu de Deus, toda a sabedoria, todo conhecimento que tem, recebeu de Deus. Mas se o homem diz para ele que não dá, não importa que Deus esteja dizendo que tem jeito, que dá, ele vai ficar com a palavra do homem. E vai ficar com a palavra do homem. Ele vai depender do natural. Então muitos não estão vivendo mais. Não porque não podem viver mais, mas porque não acreditam. Reconhecem. E tem um versículo, está aqui, ó, Lucas 19, 41, se conseguir colocar. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. O título aqui é Lamento sobre Jerusalém. Chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora, diga comigo, isso está oculto aos seus olhos. Quem traz a paz? Deus, Jesus. Só que eles não viram. Estava oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhes concedeu. E ele estava falando dele mesmo. Vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhes concedeu. Que oportunidade? Jesus dizendo. Eu sou a oportunidade que Deus está dando a vocês. Serem salvos, serem curados, serem libertos, terem visão, conhecer a verdade. Jesus chega a chorar por ver esse povo perdendo a oportunidade. Por quê? Porque não estava vendo. Por que não estava vendo? O que cega o ser humano?
Diga incredulidade. Por incredulidade, não viram. Porque não viram, perderam a grande chance, a grande oportunidade da vida deles. Vamos lá. Você gostaria ou não gostaria de ter tido a experiência, de ter vivido essa época em que Jesus esteve em carne e osso aqui, como nós? Quem não gostaria de sentar e conversar com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, esses homens que nos inspiram, que são referência? Que maravilhosa seria essa experiência de ter estado ali naquele tempo. E esse pessoal esteve, ouviu suas mensagens, viu seus milagres, mas perderam a oportunidade. Perdeu. Como hoje muitos continuam perdendo. Então, quer dizer, ele não está aqui, eu posso não ver com os meus olhos naturais, mas eu posso vê-lo através dos meus olhos espirituais. E eu não preciso ver para crer. A fé que Jesus combateu, repudiou, foi a fé do Tomé, que precisou ver, tocar, para crer. E o Senhor disse a ele: pare de duvidar e creia, Tomé. Deixa de ser incrédulo. Porque você viu, porque você tocou, porque você fez toda uma inspeção, agora você crê? Essa fé não serve. Eu preciso crer para ver, não ver para crer. Então não estou vendo. Mas eu sei, diga eu sei. Eu creio. Eu creio que Ele está aqui, eu creio que Ele está agindo. Mas parece. Mas só parece. Às vezes parece que nada está acontecendo. Parecia que aquelas voltas em volta de Jerusalém era uma grande perda de tempo. E quanto tempo nós levamos para caminhar? 32 quilômetros. Alguém já caminhou aí 10? Correu 10 quilômetros? Correu? Quanto tempo? 1 hora? 1 hora. Então pelo menos 3 horas correndo, se fosse, né? Correr 32. No mínimo, umas 7, 8 horas caminhando. Todo mundo, aquela multidão caminhando. Não para esticar umas 10 horas o dia, só para percorrer. Todo dia, 10 horas, vamos colocar. Para todo mundo dar a volta. E no final de cada volta, olhavam para as muralhas intactas. Nenhum sinal de que aquele movimento, aquelas voltas, estava surtindo efeito. E assim foi até a última volta. Mas quando, após a última volta, deram aquele brado de vitória, as muralhas ruíram. Então às vezes parece que nada está resolvendo. Mas eu não preciso ver, eu preciso crer. O Naamã teve que dar os 7 mergulhos. Após o 7º mergulho, quando ele voltou à superfície, ele pôde ver que a sua pele não só tinha sido restaurada, mas voltou a ser como a de uma criança. Ou seja, o Senhor fez mais do que ele precisava, do que ele buscava. Ele buscava a cura. O Senhor rejuvenesceu ele. A pele voltou a ser como de uma criança. Não tem exagero não na Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que ele voltou a ter a pele de uma criança, você pode ter certeza. Que voltou, a pele ficou melhor do que antes dele ter, da lepra surgir. Melhor. Então, mas ele teve que perseverar. 1º, 2º, 3º, 4º. No 6º mergulho, estava tudo do mesmo jeito. Mas após o 7º,
quando ele volta à superfície, a lepra já não existia mais. Então eu tenho que crer para ver, não ver para crer. Muitos têm perdido oportunidades por essa razão, porque são incrédulos, porque não enxergam, porque não discernem as oportunidades, não estão vendo. Aí na segunda-feira, você vai se lembrar que nós falamos de Moisés e o povo de Israel. Olha só, a falta de visão daquele povo os levou a buscar somente os feitos do Senhor. Eles só tinham interesse nos feitos, nos benefícios. Já o Moisés buscou conhecer os caminhos, pediu para ver a glória, disse: mostra-nos a tua glória. Quando o Senhor disse que ele não o acompanharia o povo, Moisés disse: se não fores, eu não irei. Moisés, você vai conduzir esse povo para a terra prometida, tal, mas eu não vou. Ah, Senhor, então eu também não vou. Como a bispa sempre fala, a gente quer ir para o céu porque Deus está lá. Porque Deus está lá. Não faz sentido eu ir para o céu se Deus não estiver lá. Entendeu? Então eu quero estar, diga, eu quero estar onde Deus está. Que se for para ir para o céu e Deus não estiver lá, qual o sentido? Né? O diferencial é Deus. Então, olha só, isso é muito forte. Quando Moisés fala: se não fores, Senhor, eu não irei. Mas é a terra prometida, Moisés. Você vai sair do deserto e vai entrar na terra prometida. E lá, o que o Senhor já tinha dito em Deuteronômio 8? Lá vocês vão comer o pão sem escassez, vão multiplicar seu ouro, sua prata, seus rebanhos, seus animais, vão construir boas casas. É outra realidade, Moisés. Se não fores, eu não vou, Senhor. Eu prefiro o deserto com o Senhor. É melhor ficar no deserto, porque aqui, né, o Senhor está aqui, então aqui eu tenho provisão, tenho cuidado. Lá pode parecer melhor, mas se o Senhor não está lá, vamos lembrar do Ló, que quando teve a oportunidade de escolher, escolheu a base de olho, e ele escolheu o deserto. Ele escolheu o lugar mais feio. Ele escolheu visualmente o melhor lugar para se viver. Olhou para as campinas do Jordão, aquele verde, né, parecia certamente um paraíso, um oásis. Mas a Bíblia fala que era como o jardim do Senhor. Então não tem lugar melhor para viver? Tinha. Qualquer lugar, na verdade, era melhor do que Sodoma e Gomorra. Tinha uma aparência agradável. Era como, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló olhou, gostou do que viu e foi. Foi para o lugar que parecia ser o melhor lugar do mundo, só que Deus não estava lá. E naquele lugar onde supostamente ele ia prosperar, né, muito verde, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, nós precisamos de visão, não da física. É importante que Deus conserve, né, sua visão, como conservou a de Moisés, por exemplo, que morreu e estava saudável, cheio de vitalidade, né, via normalmente. Mas, mais do que essa visão, nós precisamos da visão espiritual, da capacidade de discernir. Temos que pedir por o espírito da tribo de Issacar, o dom de discernir o tempo, o modo, o mover, as oportunidades. Que às vezes podemos estar vendo e não estar vendo. Todos viram aquela estrela quando Jesus nasceu. Mas quem seguiu a estrela? Todo mundo? Só 3. Reis magos que vieram do Oriente. Quer dizer, tinha gente ali pertinho.
que viu, que estava do lado, mas não viu, mas não viu, não seguiu, não foi até Jesus, mas de longe vieram pessoas, de longe, porque aquelas pessoas sabiam, conheciam, sabiam o que as Escrituras diziam, onde o Senhor nasceria, e quando viu a estrela, viu o sinal, opa, Jesus nasceu. E imaginar que ali do lado tinha, sabe-se lá quantas pessoas, centenas, milhares de pessoas que conheciam as Escrituras, que viram o sinal, mas não viram, porque não foram até lá, quer dizer, não reconheceram. É de chamar nossa atenção, é de nos fazer pensar. Será que eu não estou nessa condição? Quantas pessoas que estão nessa condição não estão vendo a oportunidade que tem? Quantas pessoas que, se fossem passar uma temporada num país de intolerância religiosa, quantas pessoas que, se estivessem numa Coreia do Norte, numa China, não daria tudo para ter essa liberdade que nós temos? Quantas pessoas que poderiam ter saído hoje para evangelizar de manhã, porque nós temos a liberdade, nós temos, de estar no templo, de estar num lugar, né, como este, com toda essa liberdade. Muitos não têm. Mas, às vezes, a pessoa tem a oportunidade, o privilégio, e não vê, não enxerga, não valoriza. E aí abre o leque. Esse é um exemplo. Às vezes nós estamos recebendo direções, orientações, né? Temos conhecimento de princípios que, aplicados, podem mudar a nossa vida, como do priorizar a Deus, do plantar, do semear, do ser generoso. Às vezes a gente sabe de histórias de pessoas que, por crerem nesse princípio do dar, do semear, estão sendo beneficiadas. Tem pessoas que são de fora, que favorecem o ministério, que fazem suas ofertas, suas doações, e nem do ministério são, mas entenderam o princípio do dar, do semear. E às vezes quem está dentro não valoriza, não se vale desse princípio. Quantos que estão dentro da igreja não dizimam, não ofertam, não doam, não semeiam? E às vezes quem está fora, quem nem faz parte, entendeu, pratica e desfruta dos resultados. Então isso tem que nos fazer pensar. E não só pensar, né? Entendendo, Senhor, abre a minha mente, me dá a visão, arranca, tira a escama dos meus olhos. Eu não aceito ser um cego. Eu não aceito estar diante da oportunidade e não estar vendo. O povo só queria os feitos do Senhor. Isso revela uma terrível falta de visão. As pessoas que buscam a Deus para resolver um problema, as pessoas que só buscam a Deus pelo que Ele pode fazer. Que cegueira! E a cegueira se acentua ainda mais quando a pessoa não glorifica a Deus com o que recebe. Ou seja, já é uma falta de visão eu buscar a Deus pelo que Ele pode fazer. Pior ainda, é eu não glorificar a Deus com o que Ele fez na minha vida. Eu devia estar buscando a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. Mas tudo bem. Estou buscando. Ainda que pelo interesse errado, motivação errada. Uma hora a palavra, né, a esperança que uma hora a palavra entre, a chave, né, vire, e a pessoa eleve o seu padrão, os seus valores. Mas aí quando você vê uma pessoa que não glorifica a Deus com o que Ele fez na vida dela,
Aí você vê a falta de visão assim, no seu grau máximo, se assim eu posso dizer, né? É onde a falta de visão se acentua, com a bênção no lugar de Deus. Nós vemos que Israel, quando fez isso, quando Israel conquistou a terra e não glorificou a Deus ali, não honrou a Deus ali, nós vemos que na terra desceram a um nível ainda mais baixo. Quer dizer, Deus tirou lá do Egito para nunca mais serem escravos, pois voltaram a ser escravos na terra prometida e desceram a um nível ainda mais baixo, fazendo coisas até pior do que as nações que eles haviam expulsado. Então o que acontece quando uma pessoa não glorifica a Deus, quando ela é restaurada, abençoada, curada, e ao invés agora de usar tudo que recebeu de Deus para glorificar a Deus, não, ela transforma num Deus. Lá em Êxodo 20, 24, façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Na NVT, esse versículo diz assim: construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar o meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Então isso quer dizer o seguinte: em cada vitória que o Senhor nos dá, o nome dele é exaltado. E Ele nos dá a vitória, Ele tem prazer de nos abençoar, porque dessa forma o nome dele é exaltado. E quando eu exalto, glorifico o nome do Senhor, atribuo a Deus, dou a Ele a honra que lhe é devida, o que eu faço? Eu atraio ainda mais bênção e favor sobre a minha vida. Mas quando eu não o honro e permito que o que Ele me deu ocupe o lugar dele, a bênção vira maldição. Eu transformo a bênção em maldição. E aí eu vou atrair o que para a minha vida? Maldição, derrota, sofrimento. Amém, gente? Nós precisamos pedir visão, sabedoria, discernimento, essa capacidade de enxergar além, visão ampliada, que é capaz de enxergar além, toma as decisões que esse homem tomou. Somente alguém grande por dentro, que está com o foco na eternidade, em algo maior, para fazer as escolhas que ele fez, para tomar a posição que ele tomou. Em Hebreus 11, 23 diz assim: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Seus pais também eram de visão, discerniram que esse menino era um menino comum, e ousadamente esconderam, passando por cima do decreto rei, arriscaram a vida para esconder Moisés. E o que nós falamos? O futuro dirá a semente que você plantou. O futuro dirá as sementes que você tem jogado no sol da sua vida. Nós não chegaríamos ao versículo 24, se não houvesse 23. Pela fé Moisés já adulto, quer dizer, ele só chegou à fase adulta porque os pais discerniram que havia algo especial naquele menino, e tiveram a fé, a coragem para escondê-lo, para arriscar a vida desrespeitando esse decreto. Já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus,
a desfrutar os prazeres que o pecado proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Ou seja, Moisés enxergava o invisível. Moisés tinha o foco no intangível, naquilo que não se pode ver. Sempre buscou algo superior, algo maior do que aquilo que a maioria das pessoas busca. O que as pessoas mais buscam, Moisés abriu mão. Moisés rejeitou. O que as pessoas mais buscam, mais desejam, ele já tinha. Ele abriu mão por algo maior. Então, Moisés se mostra alguém de visão ampliada, de valores altos. Alguém que não viveu só para essa vida, mas que nitidamente tinha o foco na eternidade. E o foco no propósito, servir a um propósito. Moisés foi um grande servo, um grande líder, porque foi um grande servo. Não viveu para si, não priorizou os seus interesses, só envolvida com a sua vida. Esse tipo de gente são pessoas sem visão, tolas, estúpidas, que não vão encontrar a realização dessa forma, vivendo uma vida egoísta, autocentrada. Jamais serão realizadas dessa maneira. Jamais. O Senhor nos chama para um nível alto, um padrão alto. O Senhor nos chama para sermos servos, para vivermos de forma intencional, cumprirmos com propósito. Será que temos vivido dessa maneira? Ou só estamos correndo atrás de resolver um problema? Só estamos visando os nossos interesses? Quantos que não estão reconhecendo as oportunidades que têm tido? Estão cegos. Cegos por sua incredulidade. Cegos por conta do egoísmo. Só olham para si. Só vivem por coisas passageiras, que hoje tem valor, amanhã não tem. Então, as palavras dessa semana é um convite, é um chamado para um outro nível, um nível mais alto. Todas as palavras dessa semana vieram nessa mesma linha, mostrando a importância de se ter visão, que se você não tem visão, não discerne as oportunidades, o modo, o mover, o que Deus tem colocado diante de você, você deixa de viver coisas especiais em Deus e deixa de realizar coisas extraordinárias. Porque Moisés só pôde se tornar a pessoa que ele se tornou porque ele tomou uma posição, porque ele entendeu, que ele viu que aquilo não era para ele, o Egito não era para ele, ser o filho da filha do faraó não era o chamado dele, ser o próximo faraó não era a missão da vida dele. Ele tomou uma posição, ele fez uma escolha. Por quê? Porque ele enxergou além, porque ele viu que havia algo maior. Deus tinha algo maior, um propósito maior, mas que é demandar entrega, renúncia, sacrifício. Uma vida de doação, de sacrifício. Assumir, deixar de ser senhor ali para ser servo, para servir. No Egito ele seria senhor, mas não deixaria o legado que deixou quando assumiu a posição de servo. E aí a Bíblia fala, que Jesus hoje está à destra do Pai. Tem um nome acima de todo nome.
que é temido no céu, na terra e debaixo dela, nos 3 mundos. E como é que ele conquistou isso? Toda essa honra, essa glória. Como ele conquistou isso? Deixando a sua glória, assumindo a forma de servo. Se posicionando como servo. E ele mesmo diz que o maior é o que serve. É o maior é o que serve. Então, tudo isso tem que nos fazer pensar, porque muitos estão no Evangelho, estão em Cristo, mas não têm essa cabeça de servo. Estão buscando a Deus para resolver um problema. Estão buscando a Deus apenas para realizar um sonho. Sonhos esses que muitas vezes não estão relacionados ao reino, relacionados à obra de Deus. O que já revela uma falta de visão. Porque tudo tem que convergir para Cristo. A minha vida tem que glorificar a Deus em tudo. Tanto que a Bíblia fala, quer comamos, quer bebamos, exemplos simples, né? De coisas do cotidiano. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou limpar algo, eu vou fazer alguma coisa simples que eu faça para a glória de Deus. Minha vida tem que glorificar a Deus em tudo. Será que eu tenho vivido dessa forma? O tempo todo focado em Deus? Em glorificar a Deus, em honrar a Deus? Como eu lido com as bênçãos que eu recebo de Deus? Elas são para mim um testemunho? Eu uso aquilo para testemunhar? Aquilo me motiva a uma entrega maior? Porque é o que deveria acontecer. Quando uma pessoa abençoada, honrada por Deus, ela deveria ser mais grata ainda. A sua dedicação deveria aumentar. Mas quantos que relaxam nos seus avanços e se perdem em suas bênçãos? Eu diria que é onde a falta de divisão está no seu nível máximo, quando a pessoa é abençoada. E ao invés de fazer o que nós lemos aqui, construir um altar e honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, não. Ela transforma a bênção em maldição. Então é falta de visão buscar a Deus só para ser abençoado, só para resolver um problema. Mas pior ainda é quando eu faço da bênção o meu Deus. Eu não glorifico a Deus com o que Ele fez na minha vida. Eu estou mandando uma mensagem para Deus, não me abençoa. Eu não tenho estrutura para ser abençoado. Não faz por mim, porque senão eu vou negá-lo, eu vou me esquecer do Senhor. Que falta de visão daquele povo que foi chamado por Deus para um relacionamento, mas disse a Moisés: que o Senhor fale com você, Moisés, e você fale conosco. Nós não queremos essa proximidade. Vamos ficar à distância. Não queremos chegar tão perto. Aí você vê a diferença do Moisés para o povo. O Josué, que fazia parte do povo, mas que construiu o seu relacionamento com Deus. Você vai encontrar ele, a Bíblia dizendo que ele não se apartava da tenda. Também teve um resultado diferenciado. Ele entrou na terra, passou a liderar o povo. Mas por quê? Porque buscou um relacionamento com Deus. Buscou. Fazia parte do povo, mas não agiu como a maioria. Não foi mais um. Buscou o relacionamento. Mas Deus quis se relacionar com todos. Chamou todos. Mas a maioria disse: não, vamos ficar à distância. Não queremos todo esse envolvimento. E assim nos tem perdido, tem deixado de viver coisas maiores. E tem se sabotado, alterado o seu futuro, porque estão sendo chamados, estão tendo oportunidade, se doarem, se entregarem, renunciarem, pagarem um preço. Mas não estão vendo
não estão reconhecendo. Estão perdendo os portais. E aí, ninguém pode reclamar da vida e dos resultados que tem, porque são as nossas escolhas, as nossas atitudes, a nossa semente que define quem somos, quem seremos amanhã. O nosso futuro vai dizer a semente que nós usamos. Então, lembre-se disso. Cada escolha, cada decisão que nós tomamos está determinando o nosso amanhã. Que vida, que futuro eu vou ter. Então, a promessa é de um futuro glorioso, mas minhas atitudes estão alinhadas à palavra. Eu sou sensível a Deus. Eu discerno o que Ele quer. Eu estou entendendo o que Ele está pedindo. Caso esteja, eu tenho que fazer como o Tiago disse, peça a Deus sabedoria, que a todos dá livremente. Tem que fazer como o salmista, Senhor, vê se há em mim um caminho mau, me mostra, Senhor, se eu não estou vendo. Orar como Paulo, Senhor, eu oro para que os olhos, dê a ele, Senhor, espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento. Tem que fazer essa oração. O Bartimeu era cego e mendigo, e podia ter pedido, Senhor, me tira dessa miséria. Mas ele pediu, eu quero ver, Senhor. Eu preciso ver. Porque se você tem visão, você muda a sua vida. Mas se você não tem visão, é como o povo na época do profeta Oséias. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque são cegos. Não tem conhecimento, não tem discernimento, não tem entendimento. Só fazem escolhas erradas. Então, peça a Deus visão. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus que abra os seus olhos, que te ajude a ver. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Faça essa oração agora. Ore ao Senhor com sinceridade. Peça a Ele com sinceridade. Não quero estar diante da fonte e não está vendo. Às vezes nós encontramos pessoas diante da fonte, mas como Agar, tão cegos, tão cegas, que já está se entregando à morte. Ou seja, tem saída, tem jeito, tem solução, mas ela não vê. Quantos que estão dizendo, estão perguntando, o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? E a resposta já foi dada. Me busque, me priorize. Coloque Deus em primeiro lugar. Viva para a glória de Deus. Renuncie, negue a si mesmo, tome a sua cruz, ofereça-se como um sacrifício vivo. Lembre-se, o sacrifício sou eu. Mas ainda estão se perguntando, o que eu tenho que fazer para minha vida mudar? E a direção tem sido dada. Não é falta, muitas vezes, de direção, de orientação, é falta de crer. Porque a pessoa não crê, ela vai em busca de muitas coisas, mas ela tem o que ela precisa. O Naamã poderia ter voltado para o seu país dizendo que não recebera o que ele precisava, mas ele recebeu. Mas a sua incredulidade, o seu orgulho, a princípio, o fez rejeitar. Mas quando o servo disse, ei, meu pai, está aí,
Você tem o que você precisa e está ao seu alcance. Vá e faça o que foi dito. Ele se abriu, foi restaurado, foi curado. Então, em nome de Jesus, se abra para a palavra e tome as decisões que você tem que tomar. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu oro nesse momento, meu Pai, fazendo o mesmo pedido. Nós precisamos ver, nós precisamos de visão, Senhor. Se não estamos vendo de forma clara, nítida, então eu te peço, abre os nossos olhos, arranca a escama dos nossos olhos, ajuda-nos, meu Pai, a ver as oportunidades que estão diante de nós. Ajuda-nos, meu Deus, a discernir o tempo, o modo, o mover, as oportunidades, o que quer de nós, o que está errado em nós, o que não tem te agradado, meu Pai, o que não tem permitido o Senhor agir em nossas vidas. Nós queremos ver, Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos te conhecer. Se as intenções não estão certas, se as motivações, meu Pai, não são puras, não são sinceras, então, meu Deus, nos ajuda a ver, reconhecer, mudar, porque nós queremos, meu Deus, queremos participar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos nos tornar a pessoa que fomos criados para ser. Vem, Senhor, e passa agora colírio santo nos nossos olhos. Arranca a escama, arranca a cegueira. Em nome do Senhor Jesus, arranca a incredulidade, meu Pai. Arranca toda a incredulidade agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito incrédulo caia por terra agora. Toda cegueira seja tirada agora. Cegueira espiritual, surdez espiritual, dureza de coração, eu ordeno em nome de Jesus que caia por terra agora. Peço essa sensibilidade à tua voz. Jesus, eu peço a sensibilidade de Davi. Meu Deus, ao menor toque, já entender o que nos cabe, o que não nos cabe, o que é certo, o que é errado, o que te agrada, o que não te agrada. Que como Davi, Senhor, entrou em desespero quando o Senhor lhe deu as costas, assim aconteça conosco, meu Pai. Que o desespero tome conta quando percebermos que te entristecemos, erramos, e que imediatamente, como fez Davi, busquemos a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, porque não podemos viver sem o Senhor, não podemos viver sem a tua presença. Não há vida, não há paz, não há alegria, não há realização sem ela. Vem, Senhor, toma as nossas vidas, toma a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Nos guarda daquela cegueira absurda de Sansão, que nem se deu conta que o Senhor o tinha deixado. Teu espírito se retirou dele e ele nem percebeu. Quanta cegueira, quanta insensibilidade. Nos guarda disso, meu Deus, que o nosso coração possa doer, possa pesar, que a nossa consciência pese, meu Pai, todas as vezes que pensarmos, falarmos, sentirmos algo que não é do teu agrado. Que as nossas intenções, motivações sejam refinadas. Que nada façamos, meu Pai, para agradar o homem, mas para agradar o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, com visão, com discernimento. Que os valores de cada um sejam valores altos. Que o foco, meu Pai, esteja na eternidade e naquilo que não perece.
Que se vivemos assim, meu Deus, nós vamos construir uma grande e poderosa vida. Mas se a nossa visão foi estreita, os valores forem baixos, seremos mais um, Senhor, em meio a tantos, e nós não aceitamos isso. Sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, nos chamou para uma grande vida, uma vida pesada de glória. Então que o Senhor possa nos ajudar a nos alinharmos ao Senhor, pensarmos como o Senhor pensa, valorizar o que o Senhor valoriza, se importar com o que realmente importa, perseguir aquilo que, meu Deus, não perece, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um, te agradeço por essa mensagem, por esse dia, por todas as direções que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, pela visão, pelo discernimento, e peço que continue, Senhor, ampliando a nossa visão, nos dando mais, cada vez mais discernimento, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, amém e amém, graças a Deus, amém.